Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo para mais um Café com a Matemática, toda segunda e sexta-feira pela manhã, às 8h30 da manhã. Eu estou aqui ao vivo no Aprendi Matemática, falando sobre estratégias de estudo, técnicas de resolução, tá? E tudo que pode ajudar você para a prova do Enem, para você melhorar a sua estratégia de estudar e de aprender matemática. Sejam todos bem-vindos para mais um Café com a Matemática nessa segunda-feira, 8 de março. Já queria começar aí parabenizando a todas as mulheres que estão aqui nos acompanhando. São a maioria dos que acompanham aqui o nosso conteúdo, tá? E eu não quero dar os parabéns pelo dia de hoje, não, porque a mulher não tem só o que é no dia de hoje, né? Vocês são maravilhosas todos os dias, então parabéns por vocês serem o que são todos os dias do ano, tá? Então hoje é só uma simbologia extremamente importante, mas não só pelo dia de hoje. Então sejam todas bem-vindas, tá? Parabéns aí, que seja um ano de 2021 incrível, tá? Então vamos lá para nosso mais um Café com a Matemática. Ó, hoje nós vamos falar sobre o poder, a importância das revisões, tá, gente? Então, olha só, tem muita gente aí que tem estudado como um louco, né? Desculpa a palavra aí, mas sem estratégia, achando que fazer revisões é perder tempo, tá? E, gente, eu me atrevo a dizer a vocês que é justamente o contrário. Você perde tempo quando você não faz revisões, tá? Fazer revisão é extremamente importante para a sua preparação. A gente costuma dizer muito lá na nossa turma que sem revisão não há aprovação. Gente, não sei como é que você tem feito aí as suas programações. Eu sei que, seja lá qual for a prova que você vai prestar, seja ela o Enem, seja concurso público, seja outros vestibulares país afora, o programa é sempre um programa longo. E muitas vezes, de forma equivocada, de forma errada, muitos alunos optam em não fazer revisões para poder cumprir o programa, tá? Mas, gente, ó, isso é um grande erro, tá? É um grande erro mesmo. É necessário fazer revisões para você fixar o conteúdo, para você aprender de forma correta. Sem revisar, o seu aprendizado ele é superficial. Você fica ali, ó, em cima nos conteúdos. E, claro, só vai acertar as questões que aparecerem também de forma superficial. Qualquer pergunta mais aprofundada do conteúdo que você estudou, mas não revisou, você não vai conseguir aprender, ou melhor, você não vai conseguir acertar. Talvez seja esse o problema de muitos de vocês que me dizem assim: mas Eduardo, eu tenho estudado muito, eu passo o dia inteiro lendo, eu passo o dia inteiro no cursinho, eu passo o dia inteiro estudando conteúdos novos, mas eu não consigo aprender, eu não consigo subir minha nota, eu tenho muita dificuldade em fazer exercícios. E esse é justamente o seu problema. Você tem passado muito tempo no cursinho, você tem passado muito tempo lendo, você tem passado muito tempo estudando, mas não está revisando. Gente, revisão é o poder. Volto a repetir, sem revisar não tem como aprender. E aí, olha só, muitos alunos de forma equivocada pensam: mas eu vou perder tempo se eu revisar, eu quero estudar cada vez mais conteúdos, mais conteúdo, mais conteúdo. Isso é um erro. E se você tem cometido esse erro, pare agora, ainda dá tempo. Eu vou te ensinar agora, hoje, como você implantar um sistema efetivo de revisões no seu estudo, no seu planejamento, no seu cronograma. Se você não tem feito revisão, pare agora. Isso tem sido uma armadilha para você e você não está conseguindo subir seu desempenho, você não consegue subir sua nota, você não consegue ter um conteúdo, um aprendizado efetivo e aprofundado
porque você não tem feito as suas revisões. Beleza, gente? Tranquilo? Então, olha só, hoje nós vamos falar justamente sobre isso, tá? Nós vamos falar hoje sobre revisão, ou como fazer as revisões, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o meu retorno, para deixar aqui tudo certinho, para a gente trabalhar aí essa ideia das revisões. Beleza? Tranquilo? Ó, então vê bem, antes de falarmos aí nas revisões propriamente dito, como fazer revisão, qual as técnicas e qual a melhor técnica que cabe para você aí para revisar, eu queria começar falando aqui, ó, de duas formas de estudo. Porque, claro, as revisões, elas estão ligadas diretamente à forma como você estuda. Basicamente, gente, existem duas formas de estudar, tá? Infelizmente, a grande maioria dos estudantes pecam estudando aqui, ó, da forma número 1, da forma errada, que é o que a gente chama aqui de estudo passivo. Existem duas formas, o estudo passivo e o estudo ativo. O nome já diz, né? Estudo passivo, na sua grande maioria das vezes, você fica só recebendo conteúdo, tá? E o estudo passivo, você é o agente de transformação da sua transformação. Você é ativo, você está à frente, tá? E dessa forma aqui, ó, é aqui que eu quero conduzir você, é aqui onde vai entrar as suas revisões, é aqui onde você aprende de verdade, tá? Estudar de forma passiva é sim estudar, mas não é aprender de forma efetiva. É por isso que talvez você esteja aí sofrendo, porque você passa horas trancado no quarto, porque você passa horas no seu cursinho, tá? Porque você passa horas tentando resolver aquelas incansáveis listas de exercícios que os seus professores passam. Às vezes você tem uma aulinha de 30, 40 minutos, eu estou falando uma aulinha num tom pejorativo não, tá, gente? Eu falei aulinha no termo de tempo, mas aulas boas. Agora, quando você sentou e de forma passiva quis aprender, o que é mais difícil, o que é quase impossível, aí o professor passou uma lista de 50 exercícios, aí você vai para casa e, claro, você não consegue resolver esse exercício. Primeiro porque você estudou de forma passiva, e quando você estuda de forma passiva, como é estudar de forma passiva? É assistir muitas aulas, é estudar apenas por leitura, é querer achar que você vai aprender por resumos, é pegar lista de exercícios com muitas questões, é querer aprender matemática e física, as exatas de uma forma geral, por resoluções comentadas. Você às vezes passa o dia inteiro no YouTube vendo os professores resolvendo lista de exercício. Às vezes você pega livros e vai ver as resoluções comentadas pelos autores. Isso é estudar de forma passiva. Isso não vai te levar ao aprendizado. Isso vai fazer você dizer, estou estudando o dia todo. Sim, você tem ficado horas e horas estudando dessa forma, mas você não consegue aprender. Porque o seu aprendizado está aqui, ó, quando você estuda de forma ativa. Mas, Eduardo, eu tenho que eliminar a forma passiva do meu estudo? Não, você não tem que eliminar. A forma passiva de estudar faz parte, mas ela tem que ser um percentual muito pequeno do seu dia. Não adianta você sair de casa às 6 horas da manhã para chegar no cursinho às 7 e sair às 10 horas da noite estudando, assistindo aula o dia inteiro. Você não vai conseguir fixar o conteúdo, você não consegue aprender, seu conhecimento fica apenas superficial. Você sabe um pouquinho de tudo, e esse saber um pouquinho de tudo vai se refletir nos seus simulados. Como vai se refletir nos seus simulados? Você só consegue acertar questões em que as perguntas são superficiais, porque o seu estudo é um estudo passivo. No estudo passivo, gente, você não faz revisões. Olha onde é que estão as revisões. As revisões estão no estudo ativo. Por que você não faz revisões? Porque você estuda muito durante o dia, mas estuda muitos assuntos diferentes. Você está o tempo todo trocando.
Dentro do seu estudo passivo, você faz um cronograma de estudo e nesse mesmo dia você estuda matemática, física, química, biologia, história, geografia. Não adianta, é um pouquinho de cada coisa, então ele é superficial. E mais, você quer estudar sempre por leitura. Ó, essa tríade aqui, ó, é o que muitos alunos fazem todos os dias, perdendo tempo, estudando muito. Eu não tenho dúvida que você está estudando muito, mas se você não está crescendo a sua nota, se você não está contribuindo e aprendendo da forma que gostaria, é porque certamente você está ficando nessa tríade aqui, ó. Aula, aula, aula. Aí vai para casa, quer aprender como? Leitura. Aí pensa, vou fazer um resumo do que eu li. Pronto. Acabou o seu dia, você vai para outro dia. Isso é um estudo passivo, isso não vai te levar à aprovação. A tua aprovação vai ser construída num estudo ativo. E olha só, o primeiro tópico que eu coloquei aqui do estudo ativo, as revisões. Você precisa revisar. Eu vou te ensinar hoje como você faz revisões programadas e efetivas. Porque revisar não é ler de novo, revisar não é estudar de novo o mesmo assunto. Revisar tem que ser estratégico. Você revisa enquanto você vai iniciar um assunto novo. A revisão, gente, nunca é de algo que eu não estudei. A revisão é sempre algo de que eu já estudei. Agora é na revisão que eu identifico os meus erros, é na revisão que eu identifico onde eu ainda preciso crescer, é na revisão que eu aprendo pontos que ficaram abertos. Sem revisão não há aprovação. Então você precisa introduzir a rotina das revisões na sua programação e eu vou te ensinar hoje como eu faço aí uma revisão. Ó, um abração aí para todo mundo que está chegando aí na nossa live, tá? Vitão, ó, que está sempre aqui com a gente, Daniel, Flávia, tá? Ó, Milena. Então, ó, galera que está chegando aí, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para fazer perguntas. Lembra que o nosso Café com a Matemática acontece toda segunda e sexta-feira pela manhã, às 8h30 da manhã, ao vivo aqui pelo nosso Instagram, pelo Aprendi Matemática, tá? Ó, eu converso com vocês, é sempre um papo aqui muito tranquilo, muito maravilhoso, sempre tomando meu cafezinho, onde a gente fala de estratégias para melhorar o seu desempenho nos estudos. E as estratégias que eu falo aqui, elas não servem só para a matemática, nem muito menos servem apenas para a prova do Enem. É para a sua vida. Sempre segunda e sexta, às 8h30 da manhã. Lembro também que esta semana, tá, gente? Iniciando hoje, de 8 até a próxima sexta-feira, nós vamos estar iniciando à noite, às 20 horas, a Semana da Matemática Básica do Enem. Então eu convido todos vocês que estão aqui me assistindo para aprender tudo que você precisa aprender de matemática básica para alavancar o seu estudo de matemática e sim melhorar o seu desempenho na prova do Enem. A gente inicia hoje às 8 horas lá no YouTube. Para quem não conhece o meu canal do YouTube, é o Matemática é Assim. Digita aí no YouTube, Matemática é Assim. Então hoje ao vivo às 20 horas da noite, aliás, a semana inteira, eu vou fazer a Semana da Matemática Básica do Enem, que é um esquenta para a próxima semana, que é o nosso grande evento, que é Descomplicando o seu Enem. Na próxima semana, do dia 15 ao 21, eu quero convidar você para o Descomplicando o seu Enem, onde eu vou te ensinar estratégia para você acabar com a sua dificuldade em interpretar problemas de matemática do Enem, onde eu quero te ensinar as técnicas que centenas de alunos que estudam comigo no online usaram no ano de 2018, 19 e 20 para alavancar a nota da prova de matemática sem precisar aumentar o número de acertos. Desculpa, gente. Eu quero te ensinar na próxima semana, no Descomplicando o seu Enem, como alunos em 2018 com 8 acertos, em 2019 também, tá? Dados oficiais do Enem, tá? Dados oficiais do Ministério da Educação. Eu quero te ensinar como
a estratégia que levou alunos a fazerem mais de 600 pontos na prova de matemática do Enem com apenas 8 acertos. Para que vocês possam ter ideia, no Enem 2018, por que eu estou falando Enem 2018 e 2019? Porque o Enem de 2020 acabou de acontecer, o Ministério da Educação ainda não divulgou os dados, a gente não sabe ainda os dados do Enem 2020. Mas no Enem 2018, para que vocês possam ter ideia, com 13 acertos, já foi possível ultrapassar 700 pontos. Com 16 acertos em 2019, já foi possível ultrapassar 700 pontos. Não sei se tem alguém que está me assistindo agora, que fez aí o Enem em 2019, em 2018, que já sabe a nota, né? Ninguém sabe a nota aí do Enem 2020, vai sair agora no final do mês. Tem alguém aí que já fez a prova do Enem e fez mais de 700 pontos? Coloca aqui na prova de matemática, escreve para mim aí, quem fez a prova de matemática do Enem e fez mais de 700 pontos. Coloca aí, Ó, Flávia, brigadão por você estar aqui me assistindo, tá, Flávia? Sempre de segunda e sexta pela manhã, às 8h30, a gente traz aqui um bate-papo falando de estratégia. Porque olha só, o Enem, gente, eu quero que vocês entendam isso. O Enem não é uma prova de conteúdo, o Enem é uma prova de estratégia. Já há mais de 10 anos que eu trabalho focado, direcionado à prova de matemática do Enem. Eu já tive mais de 5.000 alunos nesses 10 anos. Há 6 anos eu abri o meu próprio curso de forma específica para a prova do Enem e venho observando ao longo desses últimos anos como os alunos estudam, como os alunos se comportam, qual é a melhor estratégia e venho aplicando isso nos meus alunos. E aí eu tenho identificado uma grande falha na maioria dos alunos, que é focar nos conteúdos. Quando você foca nos conteúdos, você estuda muito, mas você não tira uma boa nota na prova de matemática. Porque a prova de matemática era uma prova estratégica, a prova de matemática do Enem. Quando você foca nos conteúdos, você fala frases do tipo: a prova de matemática do Enem é muito difícil, a prova de matemática do Enem é muito longa, a prova de matemática do Enem eu não consigo interpretar os problemas. Isso é típico de quem foca apenas nos conteúdos. Gente, eu desenvolvi um curso que eu tenho entregue aí aos meus alunos, e a gente vai abrir inscrição desse curso ainda nesse mês de março, final do mês de março. Eu vou abrir novas inscrições para esse curso, onde eu trabalho essas estratégias para a prova do Enem em cima de 5 conteúdos. Não adianta você continuar estudando de forma tradicional para a prova do Enem. É por isso que você tem estudado muito e não tem conseguido aumentar os seus resultados. Eu quero levar você a sair dessa armadilha aqui do estudo passivo e passar a estudar de forma ativa. Eu quero fazer com que você pare de estudar dessa forma aqui, aula, vai para casa, quer aprender, estudar leitura e depois fazer resumos. Isso serve para todas as disciplinas, para história, para geografia, para biologia. Eu vou te ensinar como sair do estudo passivo e entrar no estudo ativo. No estudo ativo você faz revisões. No estudo ativo você estuda por pequenas listas de exercícios, não listas de muitas questões. Gente, olha só, eu fui professor de cursinho dos melhores do Brasil durante muitos anos. Há mais de 15 anos eu trabalho em cursinhos, hoje muito menos, porque eu estou me dedicando quase que integralmente ao meu projeto online. Por que eu estou me dedicando quase integralmente ao meu projeto online? Porque eu chegava nos cursinhos e eu era amarrado pelo programa que o cursinho queria que eu desse. Como o Enem tem um programa extenso, e de fato a prova de matemática é extensa, então o cursinho queria que eu trabalhasse todo o conteúdo para a prova de matemática do Enem. E quando eu trabalho todo o conteúdo, eu forço o meu aluno a estudar de forma passiva. Quando eu trabalho todo o conteúdo, eu forço o meu aluno a não fazer revisão. E isso está errado. Sabe por quê? Porque no cursinho eu tinha que dar conteúdos que às vezes não aparecia na prova do Enem. Ou quando aparecia, não contribuía para aumentar a nota.
Vou te dar um exemplo agora no último Enem, você que está aqui, fez a prova, sabe disso. Geometria analítica não apareceu. Fala para mim aí, quem está aqui me assistindo e estudou geometria analítica em 2020. Escreve aí, quem estudou trigonometria em 2020. Escreve aí, quem estudou esfera, quem estudou, sei lá, pirâmide em 2020. Gente, são muitos conteúdos que você estuda em matemática quando você faz um cursinho tradicional ou quando você está na escola, porque é uma diferença imensa entre estudar para a escola, para fazer a prova, e estudar para o Enem. Quando você estuda todo o programa de matemática, você é obrigado a ficar aqui no estudo passivo, porque você tem que assistir muitas aulas. E você é um aluno compromissado, você é um aluno que acredita que precisa assistir às aulas, e você fica num terror quando você não assiste a aula. Ai meu Deus, perdi a aula de ontem. Aí o que é que você faz? Você vai para a monitoria assistir mais aulas, você vai para a aula de revisão no sábado e no domingo, só que é aula de revisão de um assunto que você perdeu, então não é revisão para você. Então não serve. E você fica aqui, ó, aula, e não faz revisões. Porque olha só, você deveria ter assistido o conteúdo na segunda, na terça e na quarta, e você perdeu por algum motivo. Aí o cursinho marcou uma revisão no domingo, você foi assistir para suprir a aula que você não assistiu. Isso não é revisão. Fazer revisão é o poder. Sem revisar, você não vai ser aprovado. Agora, como é que você vai revisar o que você não estudou? Esse é o problema. Então eu decidi, gente, depois disso, sair dos cursinhos, abrir o meu próprio curso. E hoje, muito mais focado nos meus treinamentos online. Eu falo que é um treinamento porque não é um curso para você se apaixonar em matemática. Não é um curso para você se tornar professor de matemática. Não é um curso para você decidir, eu amei, vou fazer matemática. Nada contra. Mas é um treinamento para você se dar bem na prova do Enem. É um treinamento focado nos conteúdos que alavancam tua nota. Então, no meu curso online, é apenas 5 conteúdos. Um ciclo de 3 meses você termina isso. E depois, o que é que eu faço? Eu fico tocando violão? Não. Você entra aqui, no estudo ativo, nos ciclos de revisões, resolvendo pequenas listas de exercício. Não adianta você assistir uma aula de 1 hora e ir para casa com a lista de 100 exercícios. Exercícios que não estão feitos de forma gradativa. Para que você possa evoluindo, você não faz. Aí você desestimula. Aí você não quer estudar mais. E vem todo aquele processo que aconteceu, você sabe, em 2020. No estudo ativo, gente, além de fazer as revisões de forma significativa e importante, com pequena lista de exercícios, você tem interação com o conteúdo no estudo ativo. Como assim, professor? Explica melhor aí o que é essa interação com o conteúdo. Gente, eu perdi meu retorno aqui rapidinho, tá? Perdi meu retorno, vou botar para carregar aqui, senão eu fico sem ver vocês. O que é interação com conteúdo, Eduardo? É você, por exemplo, olha só, vou falar aqui do conteúdo mais importante para a prova de matemática do Enem. Sim, o conteúdo mais importante para a prova de matemática do Enem chama-se grandezas proporcionais. Dentro de grandezas proporcionais eu tenho razão e proporção, claro. Aí eu tenho as razões especiais. Uma delas cai todos os anos na prova do Enem. Escala. Nesse último Enem, por exemplo, caíram 2 questões de escala. Veja, olha só o conteúdo. Grandezas proporcionais. Aí dentro dele eu tenho razão e proporção. Eu tenho porcentagem. Eu tenho regra de 3. Se você não revisar esse conteúdo várias vezes ao longo do ano, você estará jogando fora a sua aprovação. Não adianta, por exemplo, já imagina, olha só, você que seguiu a programação do cursinho, você que seguiu a programação da escola, você estudou, por exemplo, geometria analítica e trigonometria no mínimo.
matriz determinante, sistema lineares, aquela coisa toda. No mínimo, já imaginou se você tivesse pego esse tempo de estudar esses conteúdos e tivesse revisado várias vezes porcentagem, se tivesse revisado várias vezes questões de escala, se tivesse revisado várias vezes regra de 3, é assim que eu ensino e trabalho com os meus alunos nos meus cursos online. No ciclo de revisões, porque sem revisar não existe aprovação. Então o aluno ele não vai para a prova do Enem com todo o conteúdo. Você não precisa ir para a prova do Enem com todo o conteúdo. Mas Eduardo, eu quero fazer medicina. Medicina me exige uma nota alta. Eu quero tirar pelo menos 800 em matemática. É possível com 5 conteúdos, fazendo revisões, sem estudar todo o programa? Sim. O ano passado, 2019, quando eu falo ano passado é porque o Enem acabou de acontecer agora, né, gente? E repito, a gente não tem dados ainda do Enem 2020. No Enem 2019, você precisava acertar apenas 27 questões. 27 questões para ultrapassar 800 pontos. 800 pontos. 27 questões. Lembra você que está aqui e não sabe que a prova de matemática tem 45. Então presta atenção. Você acha mesmo que precisa estudar todo o conteúdo para tirar uma nota alta em matemática? Não! Se você estudar todo o conteúdo, você não vai tirar uma nota alta. Eu te garanto isso. Sabe por quê? Porque você não vai ter tempo de fazer revisões. Você não vai focar nos conteúdos chaves. Ó, depois de dar uma entradinha aí no meu Instagram, eu coloquei, nos últimos 3 anos, o assunto de estatística e probabilidade, quantas questões caíram. Estatística e probabilidade é um assunto chave. Não adianta. Eu entrei no cursinho agora em março, aí o professor passou uma semana dando aula de estatística, uma semana dando aula de probabilidade. Me passou lista de exercícios com 200 questões, eu tentei resolver, consegui umas 5, aí o conteúdo começou a correr, não dá mais tempo disso, e lá em outubro, quando faltar uma semana para a prova do Enem, eu vou ter 2 aulinhas de revisão de estatística e probabilidade. Como é que eu vou acertar as questões de estatística e probabilidade, gente? Não vou. Não tem como. Então o ciclo de revisão ele deve ser feito de forma aspiral. E para isso você tem que abrir mão de estudar todo o conteúdo. Mas abrir mão de estudar todo o conteúdo não é abrir mão de tirar uma nota alta. Com 26 acertos em 2018, já foi possível ultrapassar 800 pontos. Agora a grande pergunta, Eduardo, todo mundo que acertou 26 em matemática tirou mais de 800 pontos? Não, claro que não. É por isso que eu comecei te dizendo, o Enem é uma prova de estratégia e não apenas de conteúdo. Não adianta você focar nos conteúdos para fazer todo o programa, estudando muito de forma passiva, sem fazer revisões, sem interagir com o conteúdo, sem gerar micros resultados, sem resolver questões antes da aula. Você não vai evoluir. Não vai tirar uma nota alta. Vai ter estudado muito, sim, mas não vai tirar uma nota alta. Estudar de forma ativa, como eu disse, é fazer pequenas listas de exercício por nível de excelência crescente. Como assim, Eduardo? Nas minhas turmas, eu dou o conteúdo quebrado em pequenas aulas para gerar micros resultados. Isso é estudo ativo. Como assim para gerar micros resultados? Vou falar do primeiro módulo do meu curso online, que é transformação de medidas. Esse é um conteúdo chave, básico, para muitos outros que vão aparecer, mas é um conteúdo que aparece todos os anos na prova de matemática, de física e de química. Então, ao invés de dar uma aula de 2 horas, falando como você transforma unidade de comprimento, unidade de área, unidade de volume, unidade de capacidade, unidade de massa, unidade de tempo, que geralmente é assim de forma tradicional, vocês têm isso em 1 hora e meia de aula, eu quebro em pequenas aulas
para gerar micro resultados. Isso é um estudo ativo. Como assim? Eu dou uma aula falando só de unidade de comprimento. Faço uma pequena lista de exercícios para você resolver. Então você está de forma ativa, resolvendo só unidade de comprimento. Essa lista de exercícios vai aumentando de forma gradual. Então você começa do mais fácil para o intermediário e aí chega nas questões, problemas do Enem. Isso vai gerando micros resultados. Você tem uma interação com o conteúdo. Você já sabe que minha próxima aula vai ser unidade de superfície. A gente está no mesmo módulo de unidade de comprimento, de unidade de medidas. Então você já pode resolver questões antes da aula. Isso é o estudo ativo. Você não fica focado na leitura e nos resumos. Você estuda de forma ativa. Então, quando eu começo a aula 2, por exemplo, superfície, eu começo revisando a aula anterior. Porque para calcular a área, para transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, a gente, por exemplo, precisa saber como transformar de metro para centímetro. Então, olha eu ensinando você a estudar de forma ativa. Meus alunos chegam no Enem com todo o conteúdo visto não. Eles chegam no Enem com tudo que precisam para fazer 800 pontos com menos de 30 acertos. Para fazer mais de 700 pontos com menos de 20 acertos. Você que decide qual é a nota que você quer, qual é a dedicação que você vai dar. Mas você decide porque você estuda de forma ativa. Então na aula 2 eu falo só de quê? Unidade de superfície. É uma aula que vai de 8 a 10 minutos. E aí eu gero outro micro resultado. Uma pequena lista de exercícios. Você tem interação com o conteúdo. Você fez revisões. Assim você vai evoluindo. Quando eu termino esse módulo de transformação de medidas, que eu falo de unidade de comprimento, de superfície, de área, que é a mesma coisa, de volume, de capacidade, de massa, de tempo, aí a gente faz um encontro ao vivo e aí a gente gera o quê? Uma revisão de todo o módulo, uma lista de exercício de intermediário avançado. E aí você está pronto para ir para o módulo seguinte. A gente demora mais ou menos de 2 a 3 semanas num módulo desse. Você não estudou de forma superficial. Você aprofundou. Qualquer questão que caia desse assunto, você acerta. Não adianta você acumular aula, resumo, aula, releitura, aula, resumo. Vai para o YouTube, resolução comentada, vê professor resolvendo questão. Vê professor resolvendo questão. Estudo passivo. Não aprende. É esse o problema que você está tendo. Ó, deixa eu ver aqui meu retorno para ver o que é que vocês estão falando comigo. Gente, pode fazer perguntas aí, tá? Vamos fazendo perguntas à vontade. Deixa eu entrar aqui no meu retorno. Ver se tem alguém aí perguntando. Fica aí à vontade, gente. Estou de volta. Show de bola. Se teve perguntas anteriores, eu perdi, tá, gente? Quem refez aí alguma pergunta que eu não respondi, pode refazer aí, tá? Ó, olha que legal aqui, a pirâmide de aprendizado. Já falo assim com você, de William Glass. Olha que legal essa aqui, para você que não sabe por que tem estudado muito e não tem aprendido. Segundo essa pirâmide aqui, que é uma das pirâmides mais utilizadas por todos os níveis de ensino, diz o seguinte, ó, olha só. Segundo William Glass,
nós aprendemos 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos. Olha só como eu aumentei. Eu poderia estar aqui de frente para essa câmera só falando, e vocês estariam apenas escutando. Então vocês aprendem 20%. Eu decidi escrever e falar. Você já aumenta o seu nível de aprendizado. 30% do que vemos, ou melhor, 50% do que vemos e escutamos. Você está vendo e escutando. Então, quando eu escrevo aqui e falo para vocês, vocês já absorvem melhor. Eu podia estar só aqui, ó, gente. Segundo a pirâmide de William, o nível de aprendizado, mas quando eu escrevo para vocês, eu já aumento. Agora, olha só, quando você me faz perguntas aí, e é por isso que assim, gente, faz pergunta, escreve eu, quando você interage, quando você conversa, você já aumenta seu nível de aprendizado. 70% do que conversamos, 80% do que escrevemos. É por isso que muitas vezes só pega o papel, anota isso aí, porque você aumenta o nível de aprendizado quando você escreve. Agora, olha que incrível. Segundo William, nós aprendemos 95% do que ensinamos. Mas, Eduardo, eu não sei ensinar. Eu não tenho ninguém para ensinar. Eu estou estudando sozinho. Olha o que está acontecendo de novo aí. Muitas cidades fechando, escolas nem abriram. Como é que eu vou fazer para ensinar? Vou dar uma técnica aqui agora. Você pode montar algum grupo com amigos seus. Ou você pode montar grupos para você mesmo. Se você acha que os grupos te atrapalham e não focam. Uma técnica é você montar grupos por matérias. Bota um grupo para história, um grupo para biologia, um grupo para matemática, um grupo para química, para você mesmo. E toda vez que você estudar um conteúdo, você imediatamente vai lá e ensina esse conteúdo. Numa pequena folha, num quadro que você tiver, num papel, para você mesmo. Ensina isso. Pega o celular, dá uma forma de filmar e grava, pode ser no papel, no seu caderno. Ensina como se estivesse ensinando para outra pessoa aquilo que você acabou de estudar. Você vai chegar nesse nível aqui, ó. Aprendemos 95% do que ensinamos e você vai estar estudando de forma ativa. Não por leitura e por resumo. Em vez de fazer resumo, ensine a alguém. Nem que seja para alguém, você mesmo. E vai arquivando isso, depois você volta e faz as suas revisões por as suas próprias aulas. Se não ficou legal, se você aprendeu algo novo, vai lá e refaz, ensina de novo. Para você mesmo, se for possível. E assim você vai estar fazendo revisões, estudando de forma ativa e, segundo o William, ó, aprendendo cada vez mais. Ok, gente? Tranquilo? Ó, tô chegando aí hoje ao final do nosso Café com a Matemática. Lembra você que toda segunda e sexta nós estaremos aqui, sempre às 8h30, falando de estratégia de estudo. Ó, beijão para todos vocês. Hoje, às 20 horas, lá no YouTube, no Matemática é Assim, nós vamos começar a Semana da Matemática Básica. Espero todos vocês ao vivo no Matemática Assim nessa semana. Gente, um abração, tchau, tchau para vocês, gratidão. Até a noite, às 20 horas, no Matemática Assim. Tchau, tchau, gente, beijão.